Como se escreve um livro? Bom, a literatura não é exatamente uma ciência exata, né? Pelo contrário, é cheia de subjetividades. Mas, quando se trata de processos, tem passos bem concretos que você pode seguir. E depois de 20 anos escrevendo, até ganhando alguns prêmios literários, alcançando um relativo reconhecimento e conquistando leitores, acho que eu tenho alguma coisa ou outra para dizer sobre isso. Então, nesse vídeo eu vou te contar, primeiro, como você observa o cotidiano para ter ideias. Segundo, como você escolhe uma dessas ideias para desenvolver. Terceiro, como que você define os alicerces do seu livro. E por último, finalmente, como você desenvolve e escreve a ideia para ter de fato um livro. A primeira coisa que você precisa entender é que escrever é mais ou menos como captar a vida. Sabe quando você vai passando pelas estações de rádio e que tem aquele chiado de estática, aquele barulhinho? Quando você está trocando de uma estação para outra, seu trabalho como escritor é ficar buscando um sinal e traduzir a vida em literatura. Então isso pode ser, por exemplo, uma conversa que você está ouvindo no ônibus, pode ser uma cena de um filme que te chamou a atenção, pode ser até um sonho, pode ser uma briga que está rolando no WhatsApp do condomínio do edifício onde você mora. Só não fica esperando que a literatura vai vir só dos grandes acontecimentos. Isso, na verdade, é consequência. A literatura vem do cotidiano, do dia a dia, porque, na real, isso é a vida. Ou seja, tudo é literatura e nada é literatura. Só vai ser literatura com um L maiúsculo quando você conseguir transformar a vida em histórias. E é por isso que você tem que aprender a identificar as faíscas. Tem que aprender a treinar esse sexto sentido literário até o ponto de você se tornar uma espécie de colecionador de fatos cotidianos. E o único jeito de fazer isso é observar e anotar. Então, toda vez que algo te chamar a atenção, anota. Isso é muito importante. Pode ser escrevendo, pode ser usando o celular, o gravador de notas, pode ser até num bloquinho de papel, mas anota. Isso precisa virar um hábito constante. Sem isso, eu não acredito que a gente possa ser escritor mesmo. Você pode ser até um contador de histórias, mas um escritor é mais que isso. Um escritor de verdade tem algo que eu chamo de substância literária. E eu acho que é isso que diferencia a literatura das histórias comuns. Numa história comum, você fecha o livro e no outro dia nem vai mais lembrar dele. Só que a literatura fica com você, te provoca alguma coisa, tem subtexto, tem alguma coisa nas entrelinhas, tem alguma coisa que te muda, que te transforma. Tá bom, mas aí você tem um monte de fatos cotidianos, cenas, passagens, coisas que te chamaram a atenção por algum motivo, só que você precisa ter o hábito de navegar, de aprender a navegar por esse banco de registros. O Lourenço Mutarelli, que é um grande autor brasileiro, ele tem uma figura de linguagem, um jeito de se referir a isso que é muito bonito. Ele diz que as ideias são como pequenas brasas, você precisa ficar sempre soprando de leve para manter todas elas acesas, para que nenhuma delas apague. Só que em algum momento você vai soprar um pouquinho mais forte em alguma delas e uma delas vai pegar fogo. E segundo o Mutarelli, esse pode ser o sinal que esse registro vai acabar se tornando algo maior, uma história, quem sabe. E essa ideia pode ser o início do seu livro. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu estava viajando de ônibus, uma imagem me veio à cabeça. Eu imaginei uma grande paisagem árida vista de cima e uma estrada de terra atravessando essa paisagem de fora a fora. E pequenininho, lá embaixo nessa estrada, eu vi um ônibus deixando um rastro de poeira para trás. Então eu comecei a imaginar como se fosse uma câmera descendo, né? Porque eu estava vendo essa cena, eu vi esse ônibus muito pequenininho lá de cima. Essa câmera vai muito devagar, se aproximando, até chegar tão perto que eu consegui ver através das janelas do ônibus e lá dentro tinha uma pessoa. E essa pessoa, nessa cena que eu imaginei, era um homem negro. E eu anotei essa ideia junto de outras dezenas de ideias que eu tinha tido mais ou menos naquela época. E mais tarde, justamente essa cena acabou se tornando as primeiras linhas, a abertura do meu livro Morte Sul, Peste Oeste. Foi vencedor do Prêmio Minuano de Literatura. Esse livro conta a história do Dominique, que é um imigrante haitiano, que vem aqui para o sul do Brasil em busca de trabalho depois que o
que o terremoto devastou o Haiti em 2010, história muito comum a muitos imigrantes haitianos. Então aquele homem que eu imaginei na janela daquele ônibus, nessa cena, acaba se tornando um imigrante haitiano aqui no oeste de Santa Catarina, porque eu moro aqui e vejo e via histórias de imigração todos os dias. Entende como literatura é vida? Esse livro só surgiu porque eu anotei uma ideia que depois acabou fazendo um link com uma coisa que eu observava diariamente aqui no meu cotidiano onde eu vivo. Então pensa no seguinte, fogo só existe com oxigênio e a vida é o oxigênio da literatura. Então quanto mais você soprar, mais chance de uma dessas brasas, algum desses registros que você anotou, pegar fogo e virar literatura, virar uma história. Agora é o seguinte, imagina que um livro é uma casa. Faz sentido você começar uma casa pelo telhado? Ou sei lá, pela pintura, por exemplo, sendo que nem existe parede ainda? Isso é mais ou menos o equivalente a você querer sair escrevendo antes de você ter alguns alicerces e premissas que vão ser a base da sua história, do seu livro. Então você precisa, antes de tudo, começar a tentar responder algumas perguntas. Quem é o meu personagem? Quem vai narrar essa história? Qual a motivação desse personagem? E qual o conflito? O que impede esse personagem de conseguir o que ele quer? Isso é muito importante porque é o que vai ajudar a empurrar a história para frente. Ou mais, onde essa história se passa, do que trata essa história. Não é que você precise ter essas respostas super elaboradas, mas o próprio fato de você começar a se perguntar, você fazer o exercício de se perguntar sobre essas coisas, vai te dar um norte e você vai começar a se perguntar sobre diversos aspectos da história. E pode ser, inclusive, que nesse processo você se dê conta que quer mudar a história, o que não tem nenhum problema, perfeitamente aceitável, porque faz parte do processo. Mas você precisa fazer esse exercício antes de escrever a história de fato, caso contrário, você vai estar tentando colocar um telhado numa casa que nem paredes tem ainda. Então o seu livro vai soar frágil, capenga, e inclusive até em algum momento da história pode ser que você tenha que voltar lá para trás para começar a repensar tudo, justamente por não ter feito esse exercício de pensar nas bases e nos alicerces antes e de fazer a coisa na ordem correta. Já que a gente está nesse universo arquitetônico, deixa eu usar mais uma alegoria que tem a ver com isso. Eu, pessoalmente, gosto de ter uma planta baixa do meu livro. E isso meio que divide a maneira como os escritores escrevem, você já vai entender. Alguns escritores gostam de ir improvisando a partir dos alicerces. Eles às vezes sabem como a história começa, como a história termina, mas não tem exatamente um planejamento muito minucioso do que acontece entre esse início e esse final. Pensa no seguinte, para ficar mais claro. Imagina um carro dirigindo uma estrada escura à noite. Os faróis, eles só vão iluminar o que está alguns metros à frente, certo? Os faróis não vão iluminar, por exemplo, o que está quilômetros à frente. E alguns escritores gostam de escrever exatamente assim, como se eles estivessem trafegando numa estrada escura à noite, porque eles sentem que eles mesmos vão tendo a surpresa de descobrir a história à medida que ela vai sendo escrita. E tem um outro grupo de escritores que é mais ou menos como se preferissem viajar de dia e usando um mapa com um trajeto mais ou menos pré-definido e conhecido para chegar até o destino final. Ou, voltando para o universo arquitetônico, eu gosto de ter uma planta baixa da história. Isso quer dizer que eu penso numa premissa básica para cada cena ou cada capítulo do livro. Nada muito elaborado, uma lista mesmo, tópicos. Então, por exemplo, nesse capítulo, nessa cena, o protagonista vai encontrar o irmão, que ele não via há muitos anos, e eles vão discutir. Então pronto, agora imagina repetir isso muitas vezes, sei lá, 60, 70, 80 vezes, o número de capítulos do seu livro. E assim eu consigo ter um bom mapa, uma planta baixa que me dá um panorama da minha narrativa, um panorama narrativo, um espectro dos altos e baixos da história, os momentos de maior tensão e etc. E agora sim, agora chegou a hora de escrever. Eu já tenho os alicerces definidos, já tenho a planta baixa, aí nesse momento eu começo a levantar as paredes. Eu tenho um esqueleto, chegou a hora de colocar órgãos, pele, sangue, para montar esse corpo literário. No meu caso, eu vou percorrendo cada item daquela lista e vou preenchendo mesmo esse molde com a história de fato. E eu divido esse momento em duas etapas sempre, isso é muito importante. Modo editor desligado, modo editor ligado. Primeiro,
eu escrevo cada capítulo, cada cena, sem me preocupar com estilo, gramática, nada. Eu baixo a cabeça, começo a escrever e deixo fluir. E é difícil, porque a gente sempre tem o impulso de já de cara querer deixar o texto bonito, trabalhar, lapidar o texto. Mas é muito importante resistir, tentar resistir a essa tentação ao máximo, porque o texto, ele precisa vir de um lugar sem julgamentos, sem hesitação, sem edição. E isso é uma coisa que você só vai conseguir com o modo editor desligado. Nessa hora, tudo que precisa acontecer é você deixar sair, colocar para fora, deixar fluir. Aí, no outro dia, ou alguns dias depois, eu volto a esse mesmo capítulo ou cena, e aí sim, com o modo editor ligado, eu vou começar a trabalhar o texto, vou mexer em estilo, gramática, estrutura. E uma vez feito isso, aí eu passo para a próxima cena ou capítulo e começo a repetir todo o processo de novo. Modo editor desligado, modo editor ligado. De modo que quando eu chego ao final do processo, ao ter passado por todos os capítulos, eu vou ter um livro que teoricamente é mais próximo do que eu quero ou do que eu imagino que seja a versão final. Mesmo que ainda vá passar por ajustes, revisões, mudanças. Bom, esse é o meu processo. Fala aí nos comentários, você já escreve, se já o seu processo é parecido, é diferente. Se você não escreve ainda, gostou, cogita usar esse método. Então curta aí, se inscreva no canal, que é super importante. Se tiver disponível o botão de hype, por favor, clica para aumentar o alcance do vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.